Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro. Meu contato aqui no Instagram, se vocês precisarem mandar alguma mensagem ou então tiver alguma dúvida. Nosso canal de aulas aqui no YouTube, para que tudo fique salvo de maneira organizada para quando vocês precisarem. Pessoal, vamos continuar trabalhando aqui o nosso plano de estudo tutorado, o PET. Nesse caso, nós já estamos aqui no volume 3, equivalente ao terceiro bimestre de 2021. Então, nosso plano de estudo tutorado tem avançado muito. Vejam vocês que nós já temos 3 volumes esse ano. Muita informação, muito conteúdo. Espero que o caderno vocês continuem organizando. É fundamental a organização do caderno. Sempre explico para vocês que a construção do caderno de vocês é fundamental para que vocês tenham um bom resultado, aqueles que forem fazer a do caderno. Pessoal, sumário do nosso plano de estudo tutorado aqui indica o que nós vamos trabalhar esse terceiro bimestre. Nossa língua portuguesa, nesse terceiro bimestre, está dividida aqui inicialmente em 6 semanas. Então, nós temos aqui na primeira semana, que nós vamos trabalhar agora, a modalização em textos. Nós ainda vamos trabalhar os pronomes pessoais, a resenha crítica, o gênero textual, que a gente chama de graphic novel. Nós vamos trabalhar o romance, o cortiço. Além disso, nós vamos trabalhar também a interpretação de texto, que é fundamental para o Enem. Então, a gente vem desde o comecinho, continuando a trabalhar a interpretação de texto e vamos continuar nessa linha. Nessa semana 1, então, qual que é o nosso eixo temático, gente? Compreensão e produção de textos. O que nós vamos trabalhar aqui? As vozes do discurso. Então, aqui nós vamos ter uma noção de discurso direto, discurso indireto livre. As 3 espécies de discurso que nós temos na teoria do discurso. A habilidade nossa aqui vai ser o que, gente? Reconhecer e usar estratégias de enunciação na compreensão e produção de textos, produtiva e autonomamente. Reconhecer as chamadas estratégias de modalização, argumentatividade, usadas em um texto e os seus efeitos de sentido. Bom, então o tema da nossa aula é a modalização em textos. Aqui nós iniciamos o nosso plano de estudo tutorado número 3, o nosso PET. Nessa primeira semana, pessoal, quero que vocês prestem bastante atenção. Nós vamos trabalhar então o conceito e os tipos de modalização, além de identificar a presença. Então, leia as frases seguintes. Maria foi embora do país. Infelizmente, Maria foi embora do país. Nós vemos aqui que esses dois enunciados eles se diferenciam por um acréscimo de uma palavra. Nós temos aqui o advérbio, que nós identificamos pela terminação da palavra, pela desinência, mente. Então, você nota que há uma diferença de sentido nessas duas frases. A primeira, nós temos a informação da ida de Maria para outro país de forma muito objetiva, sem nenhuma modalização. Já na segunda, passa a mesma informação, mas acrescenta um tom de tristeza, como se a pessoa que fala não estivesse feliz com o acontecido. Na segunda frase, há o uso de um modalizador ou de uma modalização, expressa pelo advérbio infelizmente. Se você ainda não percebeu naturalmente aqui como a modalização acontece, agora nós vamos detalhar um pouquinho mais. A modalização, ela diz respeito à expressão das intenções e dos pontos de vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o enunciador, aquele que fala ou escreve, inscreve, ou seja, acrescenta no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que escreve, fornecendo ao interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. A modalização, então, é o uso de mecanismos discursivos que apresentam a função de manifestar o posicionamento de quem fala ou escreve em relação àquilo que é dito ou escrito. Ou seja, a modalização é um modo como alguém defende seu ponto de vista. Na segunda frase que analisamos, por exemplo, o posicionamento do enunciador em relação à ida de Maria para outro país é um posicionamento que indica a sua tristeza em relação ao fato enunciado.
A modalização ela é feita por meio dos chamados modalizadores. Na língua portuguesa, nós temos algumas classes de palavras que são modalizadores. Os advérbios são modalizadores, então talvez indica dúvida, felizmente indica alegria, infelizmente tristeza, lamentavelmente tristeza, certamente certeza. Os verbos no imperativo, eu ordeno, eu proíbo, eu permito, estas formas verbais aqui enunciadas, gente, elas não estão simplesmente indicando alguma coisa, mas elas estão dando uma ordem. Os verbos auxiliares, então poder, dever, ter. As expressões, então nós temos é certo, é preciso, é necessário, são expressões também que constroem a modalização do texto. Então todos esses elementos textuais aqui ajudam muito na interpretação do texto. Bom, então quais seriam os modalizadores que nós temos? Primeiro, nós temos os modalizadores que nós chamamos de asseverativos. Os asseverativos, eles estão ligados à certeza. Então, aqueles que conferem a certeza, presta atenção na palavra-chave, a um discurso, podendo ser afirmativos, então, evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico, ou negativos, então, não, de jeito nenhum, de forma alguma, entre outros. Os dubitáveis são aqueles que colocam o discurso sem dúvida, então, nós estamos aqui diante da incerteza. Talvez, possivelmente, é provável, etc. Os delimitadores são os modalizadores que nós podemos dizer o seguinte, que são aqueles que estabelecem uma restrição ou um limite ao entendimento do alcance de conceitos ou do discurso. Quase, tipo de, espécie, linguisticamente, matematicamente, geograficamente. Os deontológicos, gente, também é uma espécie de modalizadores, são aqueles que indicam obrigatoriedades, proibições, permissões. Então, necessariamente, obrigatoriamente, não deve fazer isso, deve fazer aquilo. Os afetivos, também como espécie de modalizadores, são aqueles que apresentam emoções do enunciador diante do conteúdo de discurso, bem como posicionamentos de princípio e predileções. Então, infelizmente, curiosamente, espantosamente, sinceramente, francamente, lamentavelmente. Então, essas são as 5 espécies de modalizadores que nós temos. Vamos trabalhar um pouquinho agora as atividades. Diz assim a número 1. Analise o texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o código sobre o efeito de sentido pretendido. Então, preste atenção. Asseverativos, certeza. Dubitáveis, incerteza ou dúvida. Delimitadores, delimitam, deônticos e afetivos. Bom, então observe. O governo de São Paulo vetou a criação dos chamados vagões rosa, destinados exclusivamente. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma assertiva, eu estou dizendo que é exclusivamente. Então, letra A, asseverativos. Exclusivamente as mulheres no sistema de metrô e trens metropolitanos. O argumento é o de que, ao invés de alcançar o objetivo almejado, combater o assédio sexual, a medida ampliaria uma certeza, uma possibilidade, Então, aqui eu tenho um delimitador que está relacionado aos dubitáveis. Letra D ali. Ainda mais a segregação, punindo a vítima e não o agressor. Segundo esse raciocínio, as ações, como nós estamos aqui, não ajudam. Não ajudam, o que nós temos? A ser... Número 2 vai pedir para vocês trabalharem o mesmo raciocínio. Assinale no texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o código sobre o efeito de sentido pretendido. Lembra que, como é um efeito de sentido, não é matemática, é a percepção que vocês vão ter durante a leitura. Então, olha, o veto à existência de vagões rosa cerceia. Cerceia indica o quê? Certeza. Letra A, tá certo? Então, temos aqui um asseverativo. O direito das mulheres, as principais interessadas, de poder escolher, uma possibilidade, então é dubitáveis. D, tá certo? Aí depois nós temos aqui, acreditam, também há uma dúvida, dubitáveis.
soubessem possibilidade, duvidar. Agora, estima-se. Esse estima-se aqui, o que nós estamos fazendo? Uma delimitação, tá certo? Agora vamos trabalhar aqui a número 3. A número 3 pede para ler o texto. Observe. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas. Aqui eu tenho um modalizador, chamando a atenção aqui para a economia. Então, aqui vai perguntar: o vocábulo do texto lido, que é classificado como modalizador, por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado, é letra a palavrinha apenas. Qual o sentido construído pelo autor ao utilizar apenas? O que ele quer ali, gente? Ele quer mostrar que a economia é evidente. Nesse caso, ele quer construir a consciência de que nós podemos e devemos gastar muito menos. Continuo colocando aqui, gente, os mapas mentais, se vocês quiserem desenvolver cada um seu. Essa é a nossa aula, então, pessoal. Espero que vocês prestem bastante atenção, desenvolvam as atividades, sempre com muita motivação. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.